Quero saudar a todos com a doce e gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus o Cristo. Eu sou o pastor Rômulo, um bereano de verdade. E esse é o plano, o propósito da leitura diária da Bíblia Sagrada para o ano de 2025. A leitura de hoje, nós vamos dar continuidade na leitura. Profeta Jeremias, capítulos de números 43, 44 e 45. 43, 44 e 45. Jeremias é levado ao Egito pelo povo. E sucedeu que, acabando Jeremias de anunciar a todo o povo todas as palavras do Senhor, Deus deles, com as quais o Senhor, Deus deles, havia enviado, e que foram todas aquelas palavras, então falou Azarias, filho de Osaías, e Joanã, filho de Careá, e todos os homens soberbos, dizendo a Jeremias: Tu dizes mentiras, o Senhor nosso Deus não te enviou a dizer: Não entreis no Egito, para lá se peregrinardes, Baruque filho de Nérias, e que te incita contra nós, para que nos entregar nas mãos dos caldeus, para ele nos matarem, e para nos transportarem para a Babilônia. Não obedeceu, pois, Joanã, filho de Careá, nem nenhum de todos os príncipes dos exércitos, nem todo o povo a voz do Senhor, para ficarem na terra de Judá. Antes, tomou Joanã, filho de Careá, todos os príncipes dos exércitos, todos os restos de Judá, que haviam voltado dentre todas as nações para onde haviam sido lançados, com o fim de peregrinarem na terra de Judá, aos homens, às mulheres, aos meninos, às filhas do rei, e toda a alma que deixara Nebuzaradã, capitão da guarda, com Gedalias, filho de Aicão, filho de Safã, como também Jeremias o profeta e Baruque, filho de Nérias, e entraram na terra do Egito, porque não obedeceram à voz do Senhor, e vieram até Táfnis. Profecia da conquista do Egito por Nabucodonosor. Então veio a palavra do Senhor a Jeremias em Táfnis, dizendo: Toma na tua mão pedras grandes e esconde-as entre o barro no forno que está à porta da casa de Faraó em Táfnis, perante os olhos de homens judeus. E diz-lhes assim: Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: Eis que eu enviarei e tomarei a Nabucodonosor, rei de Babilônia, meu servo, e porei o seu trono sobre essas pedras que escondi, e ele estenderá a sua tenda real sobre elas, e virá e ferirá a terra do Egito, quem para a morte, quem para o cativeiro, e quem a espada, para a espada. E lançarei fogo às causas dos deuses do Egito, e eles queimá-lo-ás e levá-lo-ás até cativo, e ornar-se-á da terra do Egito, como veste o pastor o seu vestido, e sairá dali em paz. E quebrará as estátuas de Bet-Semes, que está na terra do Egito, e da casa dos deuses do Egito queimará o fogo. Percebe que o povo, mesmo assim, a dureza do coração, a rebeldia, eles não deram crédito em Jeremias, pegaram Jeremias, todo o povo, e foram para o Egito. Quando chega no Egito, Deus dá essa direção, mais uma vez simbolicamente. Lembra lá quando foi quebrar o vaso? Foi depois de esconder o cinto e voltar, o cinto estava podre. Agora com as pedras, dizendo que sobre aquelas pedras seria edificado ali o Nabucodonosor. Mais uma vez, o que me chama a atenção é que Deus o chama de meu servo. Olha que coisa interessante, Nabucodonosor, versículo 10 do capítulo 43, meu servo. Isso prova e mostra o senhorio, o poderio, a potentia, o poder que o nosso Deus tem, teve e sempre terá sobre os homens, sobre os anjos, sobre os demônios, sobre a natureza, sobre o sol, sobre a terra, sobre o cosmos, sobre a galáxia, sobre os planetas. E muitas das vezes, meus irmãos, nós depositamos a nossa confiança no homem. Muitas das vezes, minhas irmãs, nós depositamos a nossa confiança nas mulheres. Muitas das vezes nós depositamos a nossa confiança no vil metal, naquilo que não é nada, no dinheiro. Quando na realidade nós devemos depositar a nossa confiança no Senhor. Lembra que ele falou aqui no capítulo 17? Bem-aventurado o homem, o varão, que põe a sua esperança e a sua confiança no Senhor. É comparado a uma árvore plantada junto a ribeiros, que no tempo certo, na estação própria, vai dar o fruto.
Vamos confiar mais em Deus. Vamos crer verdadeiramente mais em Deus, não somente com os lábios, como o próprio Jesus fala em Mateus, que ele já havia citado, o que é uma fala do Antigo Testamento: esse povo honra-me com os seus lábios, mas o coração está longe, está distante de mim, em vão me adoram, ensinando preceitos e doutrinas que são preceitos e doutrinas dos homens. Vamos confiar mais em Deus, porque a gente finaliza a nossa leitura com excelência no capítulo 44, 42, 43, 44 da seguinte maneira: ameaças contra os judeus que fugiram para o Egito. A palavra que veio a Jeremias acerca de todos os judeus habitantes da terra do Egito, que habitavam em Migdol, e em Táfnis, e em Nofe, e na terra de Patros, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, vós vistes todo o mal que fiz cair sobre Jerusalém e sobre todas as cidades de Judá, e eis que elas são hoje um deserto, e ninguém habita nelas, por causa da sua maldade que fizeram para me irarem, indo queimar incenso e servir deuses estranhos, que eles nunca conheceram, eles, vós e os vossos pais. É muito interessante quando você medita na palavra, porque você vê por que fez isso, por que aconteceu, nossa, Deus é cruel, Deus... Você vê quando você lê e medita, você aprende, que coisa linda, que coisa gloriosa. Deus avisou inúmeras e inúmeras vezes. Deus alertou de diversas formas, de diversas maneiras. Mas eles não deram ouvidos. Entrou por aqui e saiu por aqui. Entrou por aqui e saiu por aqui. E isso era a consequência dele. E sempre Deus faz questão de reiterar pela boca do profeta Jeremias: eu vos enviei todos os meus servos, os profetas, madrugando e enviando-lhes a dizer: ora, não façais essas coisas abomináveis que eu aborreço. Mas eles não deram ouvidos, nem inclinaram a sua orelha para se converterem da sua maldade, para não queimarem incenso a deuses estranhos. Derramou-se, pois, a minha indignação, e a minha ira se acendeu nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém, e elas tornaram em deserto e em assolação, como hoje se vê. Agora, pois, assim diz o Senhor, o Deus dos exércitos de Israel: por que fazeis vós tão grande mal contra as vossas almas? Para desarraigardes ao homem e à mulher e à criança, a que mama, do meio de Judá, a fim de não deixares ali resto algum? Irando-me com as obras de vossas mãos, queimando incenso a deuses estranhos na terra do Egito, onde vós entraste para lá peregrinardes, para que vós mesmos vos desarraigueis, para que se vai de maldição, de opróbrio, entre todas as nações da terra? Esqueceste já da maldade de vossos pais, e das maldades dos reis de Judá, e das maldades das mulheres, e das vossas maldades, e das maldades das vossas mulheres que cometeram na terra de Judá, e nas ruas de Jerusalém? Não se humilharam até o dia de hoje, nem temeram, nem andaram na minha lei, nem nos meus estatutos que pus diante de vós, diante de vossos pais. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: eis que eu ponho o meu rosto contra vós, para mal, e para desarraigar todo o Judá. E tomarei o resto de Judá, que pôs o seu rosto a entrar na terra do Egito, a fim de lá peregrinar, e ele será todo consumido na terra do Egito. Cairá a espada, de fome morrerá, e consumir-se-ão, desde o menor até o maior. A espada, a fome morrerão, e serão uma execração, e um espanto, e uma maldição, e um opróbrio. Porque visitaste os que habitavam na terra do Egito, como visitei Jerusalém, com a espada, com a fome e com a peste, de maneira que não haverá quem escape e fique da parte permanecente de Judá, que entrou na terra do Egito, a fim de lá peregrinar, para tornar a terra de Judá, a qual era o grande desejo da sua alma, voltar e habitar lá, mas não tornaram, senão que os escaparem. Perceba que é uma coisa muito louca aqui, que eu preciso pontuar isso, que eles ficaram, o povo anterior, os pais antepassados desse povo, 4 séculos e 3 décadas, 430 anos, sob o jugo dos egípcios.
E mesmo assim, eles voltaram. Olha para você ver que isso não é de agora, que grandes abominações outros homens, outras mulheres, outros servos, outras servas, outros filhos e filhas de Deus também já cometeram, sendo tão grandemente alcançado e beneficiado por esse grande Deus. Quantas das vezes, meus irmãos, nós somos ingratos, nós olhamos para aquilo que não temos e murmuramos, e esquecemos de agradecer por aquilo que nós temos e já conquistamos. Eu paro e penso, em determinado momento eu me pego refletindo, e eu louvo e glorifico a Deus, primeiramente por tudo que Ele é, por tudo que Ele, pelo seu amor, pela sua grandeza, pela tua justiça, pela sua benignidade, pelo seu poder, pelo seu senhorio, e também pelo que Ele já fez, pelo que Ele tem feito e pelo que certamente vai fazer, que nós possamos ser mais agradecidos. E eu digo agradecido não somente na verbalização, nós falamos, não, mas eu agradeço todo dia. Isso a gente sabe, que nós somos inquietos, somos insatisfeitos, sempre queremos mais e mais e mais. É uma fome insaciável de ter, quando na realidade nós temos que agradecer o que nós temos. Por isso que Paulo fala que nós devemos nos contentar com aquilo que nós temos. E quando eu estou dizendo isso, não que você não deva ter uma ambição saudável de conquistar, de possuir. O que eu estou querendo dizer é que nós devemos valorizar aquilo que nós já temos e já conquistamos, que veio através da boa mão do Senhor para com a nossa vida. Porque dele, por ele, para ele, são todas as coisas. Tudo o que nós temos e somos é pela infinita bondade, misericórdia e graça do Senhor Jesus. Respira fundo aí. Olha o ar de graça, fôlego de vida. Gozamos de uma perfeita saúde visual, respiramos, ouvimos, falamos, tocamos, temos mãos, pés e andamos. Vê o meu status hoje aí. Eu acabei de voltar do Centro Paralímpico, quando eu levei o Enzo lá para fazer o atletismo, e eu me deparei em um dos espaços, em uma das quadras, com um grupo se apresentando na dança de cadeira de rodas, com alegria, com vigor, com brilho nos olhos. E você só murmura, só questiona, só reclama, nada te agrada, nada tá bom. Acabamos agindo como esse povo, uma ingratidão tremenda. E aquele louvor da harpa diz que nós devemos ser mais gratos a Ti, mais grato a Ti, Senhor, mais consagrado, mais humilhado, mais cheio de amor. Que possamos ser mais agradecidos ao Senhor e mais submissos ao Senhor, porque Ele sabe o que nós necessitamos. E às vezes algumas pessoas, quando eu pergunto, como é que você está, meu irmão? Eles me respondem assim, melhor do que eu mereço. E é uma verdade isso. Como você está, meu irmão? Pai do Senhor, ele fala, poxa, irmão, estou melhor do que eu mereço. Eu falo, pô, legal, amém. É a fala deles, estou melhor do que eu mereço. Vamos voltar para a leitura. Então responderam a Jeremias, todos os homens que sabiam que suas mulheres queimavam incenso a deuses estranhos, e todas as mulheres que estavam em pé, em grande multidão, como também todo o povo, que habitava na terra do Egito em Patros, dizendo, quanto à palavra que nos anunciaste em nome do Senhor, não te obedeceremos a ti. Ó, tá vendo? É explícito. Queremos saber desse Deus. Vamos nem aí, vamos pagar para ver. Antes, certamente cumpriremos toda a palavra que saiu da nossa boca, queimando incenso a rainha dos céus, oferecendo-lhe libações, como os nossos pais, como os nossos reis, como os nossos príncipes têm feito nas cidades de Judá, nas ruas de Jerusalém, e tivemos então fartura de pão, e andávamos alegres, e não vimos mal algum, mas desde que cessamos de queimar incenso à rainha dos céus, e de lhe oferecer libações, tivemos falta de tudo, e fomos consumidos pela espada e pela fome. Já pensou nisso? Você vê que povo cego. Sabe o que eu lembro aqui? Não tem como. Eu vou aqui, ó. 2 Coríntios capítulo 4, versículo de número 4. O texto vai nos narrar da seguinte maneira: nos quais o Deus desse século, Deus com letra minúscula, cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Eles estavam cegos espiritualmente, acreditando que aquele mal veio sobre eles porque eles simplesmente pararam de queimar incenso e oferecer sacrifícios e libações para, como ele diz aqui, ó, para a rainha dos céus. Meu Deus, quanta ignorância. E quanto a nós, olha que eles continuam, queimávamos incenso à rainha dos céus e lhe oferecíamos libações, fizemos bolo para adorar,
oferecemos libações sem nossos maridos? Olha lá, nosso marido estava com a gente também. Está falando só para nós? Eles estavam juntos, eles estavam cientes, eles estavam coniventes. Então disse Jeremias a todo o povo, aos homens e às mulheres, e a todo o povo que lhe havia dado essa resposta, dizendo: porventura não se lembrou o Senhor? E não se subiu ao coração o incenso que queimasse nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém, vós e os vossos pais, vossos reis, vossos príncipes, como também o povo da terra? De maneira que o Senhor não podia por mais tempo sofrer essa maldade das vossas ações e as abominações que cometestes, pelo que tornou a vossa casa, a vossa terra em deserto, em espanto, em maldição, sem habitantes, como hoje se vê. Pois que queimastes incenso, pois que pecastes contra o Senhor, e não obedeceste à voz do Senhor, e na sua lei e nos seus testemunhos não andastes, por isso vos sucedeu esse mal, como se vê nesse dia. Eu gosto de Jeremias que ele bate de frente também. Ele não recua não, em nenhum minuto ele titubia. Ele não vai titubear, nem para cá, nem retroceder. Ele se posiciona. É assim que um homem de Deus tem que ser. É assim que uma mulher de Deus tem que ser. Concernente no que tange, no que toca, no respeito às coisas divinas, às coisas sagradas. Não pode ter concessão. Não pode ter jeitinho. Não pode pegar um atalhozinho. Não, tem que ser no caminho da retidão. Perceba que tem aqueles, poxa, pastor, mas desse jeito não é isso, eu não estou falando disso. Não é nesse sentido que eu estou colocando. Nós somos imperfeitos, eu sou o primeiro, o maior de todos os pecadores é que sou eu. Eu estou falando no sentido daquilo que nós sabemos e devemos fazer, e muitas vezes nós negligenciamos. É disso que eu estou dizendo. Vê um monte de asneira, sai selando com amém. Vê um monte de chocarrice e participa também. Temos que nos posicionar. Jeremias está posicionado. Vocês estão vendo isso aqui, ó, é por conta de vocês. Não vem falar que esse negócio que é por causa da rainha dos céus. Não, não, não. É Deus, é a mão de Deus que está vindo sobre vocês. Disse mais Jeremias a todo o povo, a todas as mulheres: ouvi a palavra do Senhor, vós, ó Judá, que estáis na terra do Egito. Assim fala o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, dizendo: vossas mulheres, não somente falastes por vossa boca, senão também o fizeste por vossas mãos, dizendo: certamente cumpriremos os nossos votos que fizemos, de queimar incenso à rainha dos céus e lhe oferecer libações. Perfeitamente confirmaste os vossos votos e perfeitamente cumpriste os vossos votos. Portanto, ouvi a palavra do Senhor, todo Judá, que habitais na terra do Egito. Eis que eu juro pelo meu grande nome, diz o Senhor, que nunca mais será pronunciado o meu nome pela boca de homem de Judá e em toda a terra do Egito, dizendo: vive o Senhor Jeová. Eis que velarei sobre eles para o mal, e não para o bem, e serão consumidos todos os homens de Judá, que estão na terra do Egito, a espada e a fome, até que acabem de todo. E os que escaparem da espada tornarão a terra do Egito, a terra de Judá, poucos em números, e saberá todo o resto de Judá, que entrou na terra do Egito para peregrinar ali, e subsistirá a minha palavra ou a sua. Isso vos servirá de sinal, diz o Senhor, que eu vos castigarei nesse lugar, para que saibais que certamente subsistirão as minhas palavras contra vós para o mal. Assim diz o Senhor: eis que eu entregarei Faraó, Ofra, rei do Egito, na mão dos seus inimigos, e na mão dos que procuram a sua morte, como entreguei Zedequias, rei de Judá, na mão de Nabucodonosor, rei de Babilônia, seu inimigo, e os que procuravam a sua morte. Agora comprou uma briga com o próprio Deus, e Deus fala: vamos fazer o seguinte, se a minha palavra não se cumprir, a de vocês vai se cumprir, mas se a de vocês não se cumprir, a minha vai se cumprir. Digo mais, os que não escaparem, os que não voltarem, os que ficarem aqui vão morrer. Agora os que voltar para lá, para reconstruir, porque eu não mandei vocês saírem de lá, mesmo os que ficaram, e aí vocês vão ver se eu sou Deus ou se eu não sou. E o desenrolar da história que você vai ver, uma sombra de dúvida, né, meu irmão? Né, minha irmã? Que Deus, ele fala e faz e promete e cumpra. Então, que eu e você, nossa fala hoje é: muito obrigado. Muito obrigado, meu Deus. Vamos colocar isso aí, ó. Muito obrigado, meu Deus. Agradeça. Muito obrigado, meu Deus. Eu quero finalizar até essa leitura com uma oração. Senhor, muito obrigado.
Eu quero te agradecer e te bendizer pelo que tu és, pelo teu amor, pela tua grandeza, pela tua justiça e pelas tuas misericórdias. Muito obrigado pelos livramentos de morte no mundo físico e no mundo espiritual. Muito obrigado pela vida espiritual, física. Muito obrigado pela saúde visual, cognitiva. Muito obrigado pelo fôlego de vida, pelo alimento. Muito obrigado por tudo que somos e temos. Muito obrigado por tudo, meu Pai. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, a Santíssima Trindade. Muito obrigado pela palavra de Deus. Muito obrigado pelo meu nome, está escrito no livro da vida. Muito obrigado, meu Pai, pela oportunidade de estar fazendo a leitura, a examinação, a meditação nos textos sagrados. Muito obrigado por tudo, meu Pai. Muito obrigado. Em nome de Jesus. Amém. Essa foi a leitura de hoje. Que o Espírito Santo de Deus possa e deva falar infinitamente melhor na tábua do seu coração. Eu sou o pastor Rômulo, um bereano de verdade. A paz do Senhor.